Paz e graça a todos, queridos. Nesse vídeo vamos tratar sobre o genitivo objetivo e genitivo subjetivo aqui no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Esse vídeo vai ficar um pouco alongado por causa das variações e citações referente a alguns gramáticos dentro do mundo acadêmico, que alguns entram em difusão. Existem algumas discussões concernentes à temática que iremos tratar aqui agora. Mas, ao meu ver, Romanos 3,22 já tem uma definição concretizada na minha perspectiva. Porém, vamos analisar aqui o texto com bastante cautela, para a gente não estar passando informações incoerentes. Bom, Romanos capítulo 3, versículo 22. Pitheos Iesu Christo. Bom, se na construção for um genitivo objetivo, nós temos a tradução. Nós temos a seguinte tradução: fé em Cristo. Se na construção, ou se a construção for genitivo subjetivo, nós teremos a tradução fidelidade de Cristo. Bom, ao meu ver, nós temos aqui um genitivo objetivo, porque Iesu Christo seria o objeto da ideia verbal que está implícita do substantivo principal, que seria pitheos, que é derivado do verbo pistel. Aqui na gramática, Daniel Wallace, na página 116, ele nos fornece uma indicação para estarmos identificando, ou para a gente identificar o genitivo objetivo. Ele traz aqui a definição: o genitivo substantivo funciona semanticamente como objeto direto da ideia verbal implícita no substantivo principal. Isto é comum no Novo Testamento. Agora, na página 117, chave para identificação. Quando um substantivo ele for suspeito, tente converter a forma nominal do verbo ao qual o genitivo está relacionado para uma forma verbal e transforme o genitivo em objeto direto. Olha que interessante. Assim, por exemplo, uma demonstração de sua justiça em Romanos 3,25 torna-se manifestar a sua justiça. Um método mais simples, simplório e menos tolo de prova, e substituir a preposição de para, de por para, acerca de, certamente a, em torno de, ou às vezes contra. Olha que interessante. Aí nós temos assim, ó: cremos em Cristo. Cremos em Cristo seria uma ótima ideia também para o genitivo objetivo aqui nesse texto. Mas vamos contemplar, ou vamos fazer aqui uma leitura concernente aos genitivos verbais, tá? O que são os genitivos verbais? Algumas exposições concernentes ao que são os genitivos verbais. Bom, em algumas construções específicas, aqui, ó. Em algumas construções específicas, o genitivo pode ser usado no grego koine para descrever ou o sujeito ou objeto do processo verbal que o substantivo que ele modifica parece indicar. De acordo com Kustbergen, o uso verbal do genitivo ocorre quando o genitivo é relacionado a um substantivo que comunica uma ação que poderia ser transformado em um verbo. Kustberg, na página 96, e Mathilson descreve esses genitivos da seguinte forma: veja, quando o genitivo restringe um substantivo que pode indicar um processo verbal, comumente esse substantivo tem um verbo cognado. Exemplo: agape, amor, e agapau, que seria a forma verbal, amar. Este pode ser subjetivo ou objetivo.
Se o genitivo é o agente do processo verbal, ele pode ser denominado como subjetivo. Se o genitivo é o objeto do processo verbal, ele pode ser denominado objetivo. Mathilson, aqui na página 14. A identificação desse tipo de genitivo é bem apresentada por Wallace, na página 112, a página 119. De acordo com ele, essa categoria é léxico-sintática, isto é, acontece apenas em algumas construções cujo substantivo, modificado pelo genitivo, expressa um processo verbal. Esse processo verbal é como mencionado por Mathilson, normalmente expresso pela forma verbal cognata do substantivo em questão. Além disso, a ideia verbal expressa por essa conjunção deve ser necessariamente transitiva se o genitivo objetivo é esperado. Por outro lado, o genitivo subjetivo pode acontecer com os substantivos cuja ideia verbal seja transitiva ou intransitiva, mas nunca com verbos de ligação. Abaixo apresento alguns exemplos dessas categorias com a intenção de demonstrar a validade dessas categorias sintáticas e clarificar as definições acima mencionadas. Então veja de forma simplória aqui que o Cristo seria o objeto da ideia verbal que está implícita do substantivo principal, que seria pisteus. Nós temos crer e acreditar. Acreditar em Cristo também cairia bem para o genitivo objetivo de Romanos 3, 22. Vamos dar continuidade aqui. O genitivo subjetivo. Um exemplo interessante do subjetivo é encontrado em Romanos 8, 35. Tis remas chorisei apotes agapes su Christu. Quem nos separará do amor de Cristo? Observe que, de modo como o texto é traduzido para o português, alguém poderia perguntar se a expressão de Cristo significa amor que Cristo possui ou o amor que vem de Cristo, ou quem sabe, o amor que Cristo tem. Note, de tanto, que, nesse caso, o genitivo su Christu, de Cristo, modifica o substantivo tes agapes. O amor, um substantivo que tem um verbo cognato, agapau. Nesse caso, o processo verbal aqui descrito poderia ter o genitivo su Christu, de Cristo, funcionando ou como o sujeito agente, aqui seria o agente, tá? Do processo verbal, ou como o objeto do mesmo. Em outras palavras, o genitivo poderia ser objetivo e descrever o amor do qual Cristo é o objeto. O amor que temos a Cristo, ou poderia ser um genitivo subjetivo e descrever o amor que Cristo tem por nós. Nesse caso, parece contextualmente óbvio que nada pode nos separar do amor que Cristo tem por nós, fazendo do uso do genitivo aqui claramente subjetivo, tá? Subjetivo. Nesse caso, seria equivocado traduzir essa expressão como um genitivo objetivo. Veja, para o nosso entendimento de Romanos 3, 22, é Marcos 11, 22. Ecte pistiseu, a que NVI tenha fé em Deus. Como nos outros casos, seu literal de Deus modifica o substantivo pistis, cujo ideia verbal pode ser transitiva no Novo Testamento. Pistel, Lucas 16, 11, João 2, 24. Caso o teu fosse aqui entendido como o sujeito da ideia verbal, de pistin, a ideia seria tenham fé como aquela que Deus tem. Ainda que possível essa tradução, parece contextualmente improvável. Por outro lado, contextualmente, a ideia do genitivo objetivo parece se adequar perfeitamente aqui. Então, nesse texto de Romanos 3, 22, nós temos realmente um genitivo objetivo, tá? Tenham fé em Deus. Nesse caso, Deus seria o objeto, Deus seria o objeto da fé dos discípulos, por ser um caso sintaticamente semelhante àquela encontrado em Romanos 3, 22. Seria também um genitivo objetivo, tá bom? Por usar o mesmo substantivo modificado, pistis.
modificado pelo genitivo que em questão muitos comentaristas ilustram sua decisão em Romanos 3:22, usando esse mesmíssimo texto. Olha que interessante agora. Não quero me deter aqui, mas vamos ler. Teologia. O que o texto nos ensina? Tendo demonstrado o dilema da tradução de Romanos 3:22 e as possíveis opções gramaticais acima mencionadas, é oportuno demonstrar como esse dilema tem sido entendido nos comentários e quais são as implicações teológicas das diferentes interpretações desse texto. Bom, leitura antropológica, tá? Que é o que eu acredito em Romanos 3:22, é o que eu defendo e vários outros gramáticos, tá? A leitura tradicional ia por meio da fé em Jesus é defendida pelos seguintes argumentos derivados do contexto e da teologia de Paulo. Vamos lá, a ênfase. A ênfase no que se refere à aparente repetição de ideias na sentença de apistel Jesu Christu espantas pisteuntas por meio da fé em Jesus para todos os que creem. Defensores do uso objetivo do genitivo entendem que Paulo aqui enfatiza a necessidade da fé. Dan, na página 166, e Murray, na página 371, em resposta aos defensores da leitura cristológica que defende a oposição, opositores do genitivo objetivo, entendem que isso seria uma tautologia. O contexto imediato. Fica evidente pelo contexto imediato que a fé em Jesus está vista aqui. Olha que interessante. Então, pelo contexto imediato, temos de forma cristalina, porém, em Romanos 3:22, ali nós temos realmente o genitivo objetivo. Tá? O genitivo ele funciona como objeto da ideia verbal que está implícita no substantivo principal. Bom, fé em Jesus está em vista aqui. No verso 26, são equipisteus Jesu, para se tornar o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Bruce, na página 107, e Bulsen, na página 114 a 115, Barrett, na página 70, em resposta, os defensores da leitura cristológica afirmam que enquanto o contexto é claro no verso 16, o mesmo não pode ser dito no verso 22. Mu oferece um argumento mais convincente aqui, de acordo com ele, ainda que a expressão pistis Christo, no verso 22, pudesse indicar a fidelidade de Cristo, não é impossível, e que Paulo defende a relação entre a obediência e fidelidade de Cristo e a nossa justificação, Romanos 5:19. Nada no contexto parece exigir tal interpretação. Mu, página 225. Uso do artigo. O argumento aqui é que se pistes, veja que agora uma construção e um comentário oposto, tá? Uso do artigo. O argumento aqui é que se pistes aparece articulado, então o sentido deve ser objetivo. Caso seja de modo anarto, então o sentido deve ser subjetivo. Potepites, na página 49a 51, e High Green, ou Halt Green, na página 253, e Dan, na página 253, e Fiat, na página 224 a 225, mesmo defendendo a leitura antropológica, Moisés Silva não parece encontrar nesse argumento qualquer validade. Silva, página 227, segue em Silva aqui também, tá? Hus, William e Wins. Então veja que esses gramáticos não encontram ali em Romanos capítulo 3:22 a argumentação para defender o genitivo objetivo, tá? Bom, contraste entre obra da lei e fé em Cristo. O contraste entre a expressão ergon ou ergonom, literal obra da lei, e pistis Christo, verso 22 de Romanos capítulo 3, sugere que as duas expressões devem ser entendidas como sendo centradas no homem, uma vez que tal contraste aparece com certa frequência nos escritos paulinos, Romanos 3:28,
4, 5 assim sucessivamente, tá? Defensores da lei antropológica usam tal contraste para demonstrar o sentido objetivo do genitivo da expressão pistis Cristo. Murray, na página 365 a 67, Kanner, na página 57, Fi, na página 226, Dan, na página 271, Hautguin, na página 258 a 59. Por outro lado, esse contraste poderia sugerir que, enquanto ergo nomo descreve o esforço humano, pistis Cristo descreve a ação divina, como os defensores da leitura cristológica preferem argumentar. A linguagem paulina, a expressão pistis en Cristo, literalmente fé em Cristo, não é comum em Paulo. E portanto ele usa pistis Cristo. O José Silva entende que aqueles que falam grego entenderiam a expressão pistis Cristo de modo objetivo. Silva na página 28 a 230, tá? Bom, argumentos similares foram também apresentados por Hautguin, né, ou Hautguin, 257, na sua obra gramatical, e Multilock, na página 303, em resposta a essa afirmação. Defensores da leitura cristológica que defende o genitivo subjetivo, tá? Apontam ocasiões que Paulo utiliza pistis en Cristo em suas cartas, conforme Romanos 3,25 e Gálatas 3,26 e Efésios 1,15. Além disso, o uso da expressão pistis em Cristo não pode determinar as nuances semânticas do genitivo na expressão pistis Cristo. O uso da expressão em Gálatas 2,16, Paulo, vemos mais uma expressão que os defensores da leitura antropológica entendem ser a melhor aplicação para a expressão pistis Cristo, diapisteus Iesu Christu, kai remeis eis Christon Iesum episteusamen. Aqui na NVI nós temos a seguinte tradução: mediante a fé em Cristo Jesus, assim nós também cremos em Cristo Jesus. Nesse caso, a expressão eis Christon Iesum episteusamen, cremos em Jesus, explicaria a expressão anterior, sugerindo que o genitivo Cristo deve ser entendido de modo objetivo. Então veja que existem algumas divergências, porém nós temos uma conclusão, ao meu ver também, ali em Romanos 3,22, nós temos um genitivo objetivo, tá? O genitivo funcionando como objeto do verbo, da ideia verbal, que está implícito no substantivo principal. Aí no Murray, Hautguin e assim sucessivamente, tá? A teologia dessa leitura é comumente conhecida e difundida entre os cristãos, por ser a mais conhecida das possíveis interpretações desse texto. Não precisamos nos delongar em sua defesa ou explicação. John Murray expressa muitíssimo bem a teologia desse texto de acordo com a leitura antropológica. Então veja o que Murray disse. Ao representar Jesus Cristo como objeto de fé, o apóstolo traz à tona uma consideração que não havia sido expressamente declarada até agora nessa epístola. A fé que é trazida em relação à justificação não é uma fé geral em Deus, muito menos em fé, muito menos é fé sem conteúdo, bem definido ou inteligível. É a fé dirigida a Cristo. É bem definida e inteligível. É a fé dirigida a Cristo, e quando é denominado Jesus Cristo, estes títulos são fundamentais de tudo o que Jesus era e é pessoal. Historicamente e oficialmente é Jesus Cristo, de acordo com Romanos 1:3 e 4, que é o objeto da fé justificadora em termos dos versículos 21 e 22. É essa fé que nos coloca em relação efetiva à justiça de Deus nos versículos sucessivos. O apóstolo define a realização de Cristo, pelo qual ele é constituído o objeto apropriado dessa fé. Uma realização definida como redenção, propiciação e reivindicação da justiça. É Jesus Cristo na eficácia que lhe pertence como redentor e propiciador, que é o objeto próprio da fé
A fé está nele, a fé está focada nele, no caráter específico que é dele, como Salvador, Redentor e Senhor. Burrai, na página 111, aqui as referências bibliográficas, tá bom? Então, para deixar claro a conclusão, Romanos capítulo 3, versículo 22, existe divergência, existe um lado que defende que Romanos 3, 22 trata-se de um genitivo subjetivo, porém, pelo contexto imediato e as nuances gramaticais e também morfossintática, não temos possibilidade aqui de termos um genitivo subjetivo, mas um genitivo objetivo, e substitui funcionando como objeto da ideia que está implícita do substantivo verbal, que seria a sua forma verbal, pistel, tá? Cremos em Cristo, tá? É essa a aplicabilidade gramatical aqui de Romanos 3, 22. Então temos aqui a tradução fé em Cristo, tá? Nossa fé precisa ser praticada em Cristo, tá? Nesse quesito aqui. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.